Nós vamos falar agora sobre o seguro enchente. Para isso, estamos recebendo o especialista, CEO do Grupo RV, o Renato Ventura, e também a Bruna, que é especialista na área também. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Boa tarde. Obrigado, Monique. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. E chegando hoje em Rio do Sul, a cena que a gente vê realmente é uma cena de muito trabalho, pessoas limpando, lavando, recolhendo os entulhos que ficaram aí da última cheia novamente, né? A gente do Grupo RV, nós todos queremos estender a nossa solidariedade a todo o Alto Vale do Itajaí. A gente sabe que é um momento muito difícil, mas é um momento também para a gente parar e repensar nas ações que precisam ser tomadas, tanto pelos órgãos públicos e pelas pessoas também. Nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, precisamos tomar ações para enfrentar esses desastres naturais quando acontecem. Com certeza, e escolhemos esse tema por ser um assunto bastante pertinente nesse momento em que a região do Alto Vale vive. A gente começa então perguntando para a Bruna. Bruna, existe uma garantia de seguro para enchente? Essa é a maior dúvida de quem está vivendo essa realidade e a gente ouve falar muito por aí que não existe seguro para enchente. Os próprios comerciantes aqui da região, muitos acabam nos relatando, não existe seguro para enchente, mas existe, né? Boa tarde a todos, primeiramente. Sim, a cobertura ela existe, inclusive nós temos casos, né, de clientes onde eles haviam contratado o seguro e devido às cheias, né, aqui da região do Alto Vale, nós abrimos o processo de sinistro nas seguradoras e eles foram indenizados. Inclusive, Monique, só para reiterar aqui o que a Bruna trouxe, esse nosso cliente aqui da cidade de Laurentino, ele foi afetado na enchente que deu em outubro. Nós fizemos todo o processo de abertura do sinistro, encaminhamos todos os laudos exigidos pela seguradora e na semana passada veio a autorização de pagamento do reembolso das despesas que ele teve. E nesse final de semana, de novo, ele acabou sendo afetado aí pela enchente agora do mês de novembro, mas dentro da cobertura dele, ele novamente vai ser aí amparado pela seguradora. Desde que não tenha utilizado todo o teto, ele consegue dentro de um mês acionar 2 vezes, então, esse seguro, é isso? Exatamente. Como que funciona a questão da contratação do seguro, né? Até para quem está nos acompanhando ficar por dentro. O seguro ele tem uma vigência de 1 ano de contratação. O que é essa vigência? Então, eu contrato hoje, dia 25 de novembro, até 25 de novembro de 2024. 24 de novembro, 25, então, eu tenho 1 ano de contratação desse seguro. Eu tenho lá 100 mil contratado para esses danos. E eu tive um desastre natural como esse, e utilizei 30 mil daquela cobertura, eu ainda fico com 70 mil para ser utilizado. Enquanto eu não estourar o teto contratado, eu vou continuar com a cobertura dentro daquele período. Agora é muito importante, né? Principalmente nesse momento que a enchente está em evidência, as pessoas, comerciantes, pessoas físicas também repensarem a necessidade, a importância de se ter um seguro contra enchente. Exatamente. Bruna, a gente tem uma dúvida também, quais são então, Renato, primeiro, né, quais são os pontos então que precisam ser levados em consideração na hora de se contratar um seguro? Nem toda seguradora vai fazer essa cobertura também, né? Exatamente. Muito se fala, existe muito mito sobre essa questão da contratação que vai cobrir enchente ou não, mas o que a gente precisa levar em consideração primeiro é o quê? É o acesso a esse capital que você vai ter. Porque é muito dolorido ver todos esses eventos que acontecem, todas as vezes as pessoas perdendo tudo que contrataram, seja o bem material, às vezes trabalham durante meses, vão lá, parcelam para fazer a compra de uma geladeira, de uma televisão, de um carro, e por causa de uma situação como essa, acabam perdendo todos esses bens materiais que acabam sendo afetados por causa desses eventos naturais. E, em muitos casos, colocam a própria vida em risco para tentar salvar esses bens materiais que têm. Então, a gente tem visto e vê, toda vez que acontece, eu perdi tudo. Por isso que eu falei no início, Monique, que o momento agora também é de repensar sobre a prevenção para aquilo que vai acontecer de novo. Porque se você tem o seguro contratado, você vai ter acesso a esse capital. Você vai passar
É dolorido perder tudo que você construiu, que você comprou, vai ter ali o cansaço de ter que limpar tudo, voltar, às vezes vai ficar deprimido, desanima, né? Mas se você tem acesso a esse capital para pelo menos conseguir comprar de novo a matéria-prima, muitas vezes do comércio que você tinha, ou os bens que você tinha dentro da sua casa, acaba diminuindo esse impacto que você tem num evento natural como esse que a gente tem passado por essas semanas, esses meses aqui no Alto Vale. Então, o principal ponto é o acesso a esse capital quando você tem essas perdas materiais num evento como esse. Ah, sim, ajuda em muito, né? Bruna, existe um período de carência para a contratação do seguro enchente? Não, a partir do momento da contratação e emissão da apólice, o segurado ele já tem um amparo de todas as coberturas. Tá certo. E, Renato, por que é importante, então, essa parte de prevenção, né? As pessoas, elas só lembram depois que acontece. Infelizmente, né? É do ser humano isso, né? Infelizmente é nosso, a gente sempre paga para ver, né? E a gente ouve falar muito, conversa entre roda de amigos ou até mesmo quando você faz essa contratação. Você contrata o seguro para não usar ele, correto? Mas a prevenção é o principal fator que precisa ser levado em conta. Justamente porque quem imaginava a quantidade de água, a quantidade de chuva que iria cair no último final de semana, pós-feriado aí, né, do dia 15. Então é uma situação que às vezes até os especialistas técnicos não conseguem prever. E o seguro, ele justamente, ele entra nessa questão de prevenção, porque se acontecer alguma coisa, a pessoa ela está segurada e aqueles danos, aquelas despesas que ela teve, ela vai ser reparada. Por isso, principal de tudo, né, é a prevenção e as atitudes que você vai tomar a partir do que aconteceu. Principal ponto é prevenir. Contrata, não quero utilizar, mas se precisar utilizar, vai ter ali o seguro para amparar essas despesas. E para o comerciante tem esse apoio, né? Ele já está com esse prejuízo do lucro cessante, praticamente não vendeu em outubro e o mês de novembro a mesma coisa, ao menos tem esse valor, né, segurado para poder recuperar o dano perdido com a enchente, né? Qual é o tempo, então, que leva para receber o valor do seguro, Bruna? Eu tive o sinistro hoje, aciono. Leva muito tempo para conseguir receber esse valor? Não, após toda a documentação enviada para a seguradora, o prazo médio de indenização é de 30 dias. É bem rápido. Renato, para a gente encerrar, né, em situação de desastres naturais, então, como proceder? Justamente por isso você precisa fazer a contratação através de um profissional corretor de seguro. Porque quando você passar por situações como essa que a gente está passando aqui no Alto Vale, o corretor de seguro, ele vai ser o profissional que vai lhe orientar, vai passar todas as informações necessárias, vai solicitar toda a documentação e o principal dessa pergunta, ele vai te falar aquilo que você precisa fazer naquele momento. Eu tive um sinistro, o que eu faço agora? Posso mexer no meu imóvel? Não posso? Vai ter vistoria da seguradora? Não vai ter? Onde que eu levo esse documento? Onde que eu entrego? Qual é o documento? Porque existem muitos documentos técnicos que as pessoas no dia a dia normal não conhecem. E é lógico que não conhecem, por quê? Porque elas não convivem com isso, como nós que somos especialistas e convivemos com isso todos os dias. Então, o que precisa ser levado em conta é essa questão de você fazer a contratação com um profissional correto, que vai lhe orientar, e mais, Monique, ele fazer a contratação daquilo que realmente você precisa, porque muitos seguros que são contratados hoje de formas indiretas, porque muitas vezes eu preciso do crédito, fui lá, tenho que ter um relacionamento com o banco, com a cooperativa, acabo contratando, mas você acaba contratando aquilo que não vai suprir a necessidade num momento como esse. E é aí que vem a frustração de a pessoa dizer, poxa, mas eu contratei lá em tal lugar e quando eu precisei, o seguro não cobriu, porque justamente fez a contratação da forma errada. Então, falando sobre essa questão, cobre ou não cobre, chame a gente vai fazer um estudo personalizado para você, na sua região, na sua localidade, seja, vamos dar um exemplo aqui, seja em Salete, seja em Rio do Sul, Imbuia, Lontras. O estudo ele é feito específico para cada pessoa, para cada localidade e dentro das coberturas que ela precisa. Ela não precisa muitas vezes pagar por aquilo que ela nunca vai utilizar
e quando precisa, acaba se decepcionando. Então, esse seguro ele pode ser personalizado e é importante que o contratante entenda cláusula por cláusula para, na hora que precisa, saber que pode acionar. Porque muitas pessoas, às vezes, possuem até um seguro, mas acabam não acionando por desconhecer quais são os seus direitos. E esse é um problema bastante recorrente também. Com certeza. A Bruna, que está aqui comigo, é a nossa especialista lá dentro, na nossa back-office, e ela que faz todo esse estudo junto à seguradora. Isso não adianta a gente vender porque não vai dar cobertura. Então não adianta eu entregar para o cliente uma coisa que quando ele precisar ele não vai ter. Então ela que conhece todas as entrelinhas que vem no contrato, tudo certinho. Então, Monique, procure por um profissional qualificado que vai entregar aquilo que realmente você precisa dentro da necessidade, e quando ocorrer um evento como esse, a gente teve, né, 2021, a questão do tornado, nós também tivemos vários clientes, 20 ou 21 que teve o tornado, né, vários clientes afetados pela questão do vendaval, do granizo, e existe sim várias coberturas. O que a gente precisa é fazer um estudo especializado dentro do perfil e da necessidade de cada um. Com certeza, e vale a pena se informar. Renato, Bruna, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. Muito obrigada.